Ô Grace, já que vocês fizeram um comentário sobre essa questão do Sampaoli, e não há como a gente não citar as possibilidades de substitutos. Hoje falei mais uma vez com o empresário do Renato Gaúcho, e o empresário me disse: acredite em mim. A mim não chegou nada e até o momento ao Renato também não chegou. Ah, mas acredita ou não nele? Cara, você acredita em quem você quiser. Você acredita nele? Não acredito nele. Mas ele disse exatamente isso. Não chegou absolutamente nada ao Renato e nem a ele. Aí mexi de novo sobre a questão de ter chegado alguma coisa no Grêmio. Não vai chegar no Grêmio, cara. Até porque o contrato dele tá acabando. O Rodrigo Caetano não vai procurar o Romildo Bolzano. Eu falei: seu Romildo, tô querendo trazer seu treinador aí e tal. Pô, não vai, né? Mas se tivesse multa e tudo, até justificaria uma conversa. Mas não é o caso. Né? Então não vai procurar o Grêmio. Então o Grêmio não foi procurado, né? Por uma razão muito óbvia. Mas por que num período de renovação de contrato do Renato, não seria interessante, porque o empresário joga muito. Os empresários jogam muito com alguns da imprensa, assim. Então, não seria momento para o empresário jogar com isso? Se está passando por um processo de renovação no Grêmio, para ele conseguir algo maior do que já tem, não seria momento do empresário jogar com isso? O que eu não consegui entender é, caso o empresário esteja negando, e caso o Renato esteja escondendo isso, por que negariam? Por que o empresário negaria se ele pode jogar com isso? Eu acho que pesa muito nesse caso, contra o Renato, entre aspas, né, Everton, o fato do Grêmio ter uma final de Copa do Brasil para disputar. Né? Exatamente. Por isso o empresário estaria negando? Porque a gente vai se lembrar, a gente debateu aqui, hoje até eu acho que o CJ falou, ou se não ontem eu sei que foi citado aqui, né, o caso do Cuca no Mundial. Né? Infelizmente a gente não está muito preparado para ver os caras anunciando uma saída e continuando ali, cumprindo o restante de contratos, não é muito normal no Brasil. Então isso causa uma série de desconfianças, né? Aí o Renato chega amanhã e fala assim: ó, gente, estou aqui no Grêmio, vou ficar até o final da Copa do Brasil e depois estou seguindo para o Atlético. Algo que deveria ser absolutamente natural, cumpriu o contrato e partiu para a próxima. Mas aí perde a Copa do Brasil, olha lá, tá vendo? Pô, os caras não quiseram correr pro Renato, o Renato já estava com a cabeça no Atlético, sabe, vai surgir um monte de teoria da conspiração que eu acho que talvez seja interessante para o treinador evitar. Né? Eu até citei nessa semana o Borussia Mönchengladbach anunciou a saída do treinador no final da temporada agora para ir para o Borussia Dortmund. Ainda falta aí 3 meses de temporada lá na Europa. Né? E o clube já anunciou que o cara vai ficar até o final da temporada, vai terminar o contrato. Na verdade, ele vai pagar a multa e vai sair para o Borussia. Algo que a gente deveria tratar com um pouco mais de normalidade, mas eu acho que é isso que pesa para o Renato, Everton. Eu acho muito pouco provável, a não ser que vaze uma muito certeira, que a contratação do Renato pelo Atlético, caso ela aconteça, que ela seja anunciada antes da final da Copa do Brasil. Mas você disse pesar contra. Você não acha que também essa Copa do Brasil, a conquista dela pesa muito a favor? Tanto o empresário... Da permanência dele? Ou de uma supervalorização? Olha, ganhei uma Copa do Brasil pelo Grêmio, já tem mais um título, uma fase de grupo garantida. E aí, Romildo Bolzano, vamos sentar para negociar? Ganhei mais um título aqui, hein? Vamos dar uma lustrada na estátua e valorizar aqui o cash. Eu acho muito pouco provável, a não ser que seja uma proposta assim, bem fora da realidade, que o Renato feche alguma coisa antes da final da Copa do Brasil. Eu também. Por isso que eu acho que o empresário blinda, aguarda o resultado, perdeu. Aí é um valor. Ganhou. Ali é outro valor. E já dissemos, né? Só rapidinho, Gomide. Eu falei lá no 98, no dia que começou a esquentar mais essa notícia, de uma fonte que me passou que o Renato teria um acordo verbal com a diretoria do Flamengo para depois do Campeonato Brasileiro, né? Caso o Rogério Ceni não seja, então. caso o Rogério Pode Ceni, estar. Caso o Rogério Ceni não seja campeão. A gente sabe que é um sonho do Renato, né? Renato é carioca, jogou no Flamengo por muito tempo, é ídolo do Flamengo e tudo mais. Então, assim, ídolo mais ou menos. Não tá entre os principais, mas é um cara que tem um carinho da torcida e tal. Então, assim, eu acho que o Renato vai esperar, Everton, vai manejar. Ele não tem pressa. Claro. Eu acho o Atlético tem pressa, o Renato... Ô Gomide, tem uma questão que você até citou, não sei se foi aqui ou se foi lá na rádio ontem, dele, na coletiva, quando perguntado, ele não ter negado, né? Ele não confirmou nem negou, né? Ele deixou o futuro dele em aberto, né? Diz que
como sempre, é um modus operandi do Renato, né? Todas as renovações contratuais dele com o Grêmio, ele faz sempre após o término realmente da temporada, quando disputou o último jogo oficial. Ele sempre está renovando por um ano apenas, né? Por uma temporada, ele não estende o vínculo por 2, 3 temporadas. Acho isso muito inteligente da parte dele, inclusive. E eu acredito que ele o Renato é um cara bem inteligente, né? Ele é inteligente dentro do campo, inteligente fora, inteligente como técnico. Eu acho que também ele é inteligente o suficiente, Everton, para não abrir negociação em meio a uma decisão. Eu acho que talvez parta muito mais dele de falar, ok, você tem interesse em contar com o meu trabalho, mas no momento eu não vou abrir negociação com você porque eu tenho uma final aí para disputar, eu quero ganhar esse título. Acho que o Grêmio não tem nenhum técnico que ganhou, por mais que não seja de forma consecutiva, mas que tenha 2 Copas do Brasil como treinador no Grêmio, talvez esteja aí em busca de ser um dos principais técnicos realmente da história do clube, se é que já não está ali, está bem próximo ali do Valdir Espinosa, né? Então, eu acho que ele é inteligente o suficiente para também não mudar, para não desfocar ele mesmo no dia a dia dele, né? Porque é diferente você dar um treino de manhã, eu acredito, e à tarde alguém do Atlético te ligar e falar, ô Renato, e aí? Estou pensando aqui, ou seja o Atlético, seja o Flamengo, qualquer outro clube. Ô Renato, chegou do treino aí? Beleza, vou te ligar. Aí liga e fala assim, estou pensando em tal jogador aqui, o que você acha desse jogador? Aí o cara deu treino de manhã, está se preparando para uma reta final de Brasileiro, se preparando para uma Copa do Brasil e está discutindo o planejamento com outro clube que ele vai estar na temporada de 2021. Acho que ele é inteligente o suficiente para não fazer isso. Agora, para quem... hoje eu estava até conversando com o Vitão, citei isso. O Vitão falou, mas tem muito do trabalho dele, o lance dele ter um alinhamento com as coisas do Grêmio, foi ídolo como jogador e tal. Eu discordo quando alguém linka o resultado do trabalho do Renato ao fato simplesmente dele ser ídolo lá. Porque aí eu acho que você reduz demais a capacidade do cara. O Renato ganhou coisas importantes e fez um processo de remontagem do time por várias vezes. Quando ele perdeu jogadores de altíssimo nível, ele conseguiu se refazer, sempre brigando em cima, ganhando títulos, mudou o jeito de jogar do Grêmio. Então, quer dizer, eu acho que é muito arriscado. Não, mas é porque colocar só na conta do fato de ser ídolo e de ter um alinhamento com as ideias. Eu acho que foi um facilitador, mas não foi um definidor. Não define. Isso. Não define porque se você fizer isso, você vai desmerecer muito o que ele conquistou e o que ele fez, mas você não pode jogar isso fora porque paciência, tanto de imprensa quanto de torcedor, é maior. Você vê a quantidade... A paciência maior porque estava ganhando. Não, mas ganhando. Essa é quantas passagens ele já teve comandando o Grêmio? Essa é acho que é a terceira, né? Isso aí, nas outras 2 ele não teve esse resultado, mas só de voltar já tem essa coisa da identificação, isso pesa. Só que não é o protagonismo, não é. Jamais. Pois não, para fechar, Gris. Só uma pimenta a mais nesse assunto, né, Everton? Porque dependendo do que acontecer nas 2 rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro, a final da Copa do Brasil pode definir a ida ou não do Atlético à fase de grupos da Libertadores, né? Direto. Porque se o Atlético for 5º colocado no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o título do Grêmio tira o Atlético da fase de grupos da Libertadores. Né? E o título do Palmeiras faz virar G5 o Campeonato Brasileiro. Então ainda tem mais esse problema, né? Que poderia aí, causar algum tipo de impacto. Daqui a pouco vai ter muito atleticano torcendo para o Palmeiras, mas ao mesmo tempo de olho no Renato para assumir aqui como técnico. Vamos dar um giro aqui no Twitter também, @TV Band Minas. Tá lá para você responder. Atleticano, qual o melhor técnico para o Atlético na próxima temporada? São Paulo deve permanecer ou o clube deve procurar outro nome? Comente usando a hashtag DDBMG algumas respostas, como a do Fábio Luiz. Permanecer, mas se sair, Renato Gaúcho vai ser um ótimo substituto. O Wesley, Leonardo Jardim. Quem que é esse aqui? Felipe. Para mim, o melhor técnico para o Galo é o Leonardo Jardim. É um bom estilo de jogo, que não compromete a defesa e sabe atacar sem tomar gols, coisa que os times de São Paulo não sabem. Mais aqui do Rafa Dias. São Paulo já é passado. O treinador que vier tem que ser bem escolhido e seguir as características do elenco. Não adianta trazer treinador que jogue de acordo com o elenco que temos. Senão já começa errado. Tem mais aí, Andrezão? Do Félix. São Paulo deve sair. Renato Gaúcho e Thiago Nunes são ótimas opções.
Tem mais. Não tem mais. Ué. Aí a pergunta para o torcedor do Cruzeiro, daqui a pouco a gente gira aqui a pergunta, em quais posições o Cruzeiro ainda deve se reforçar e as respostas daqui a pouco. Pois não. Só para deixar bem claro, para não ter nenhum tipo de dúvida, eu não acho que tem a menor possibilidade do Renato entrar na final da Copa do Brasil pensando no Atlético, mesmo que ele tenha acertado aqui. Ele vai entrar para tentar ser campeão, mesmo que vai atrapalhar o Atlético, mesmo que ele tenha assinado contrato e tudo mais. Até porque só para deixar bem claro, mas é porque fica aquele... Mas acho que não assina, muita gente fala. Hã? Nessa história toda, quem tá mais tranquilo é o Renato. Porque se ele tá uma palavrada com o senão Flamengo... os caras vão falar assim, lá tá o Vinícius já falando que o Renato vai perder por querer para favorecer entendi. Porque longe se tem a palavrada com o Flamengo, um interesse do Atlético e um contrato em vigor com o Grêmio, o que menos está preocupado é o empresário do Renato. O Renato vai trabalhar ano que vem. No clube esse bom, ano, né? ganhando um bom salário na próxima temporada. Agora teve uma das mensagens aqui que me chamou a atenção. Gomes, uma das mensagens aqui tratava de característica do elenco versus característica do treinador. Olhando para o elenco que o Atlético tem, qualquer tipo de sistema de jogo se encaixaria? Eu acho que foi claro na minha pergunta, né? Eu acho que foi claro. Né? Eu falei aqui já também do caráter de excepcionalidade que o São Paulo trabalhou nas 2 temporadas aqui no Brasil. Se teve um técnico que teve carta branca da diretoria para contratar jogadores de acordo com a ideia de jogo dele, foi o São Paulo. Os demais técnicos, sejam eles estrangeiros ou brasileiros, eles sempre chegam e têm de se adaptar ao que eles têm na mão. É claro que uma contratação ou outra no percurso é feita com o aval do técnico, mas reformulação completa, como aconteceu no Atlético, dele ter montado um time que ele pensou nos jogadores, linkado com a ideia do jogo posicional dele, eu acredito que isso aí não existirá mais. E que eu acredito que está errado. O clube, assim, foi o que eu falei, o clube precisa saber como ele quer jogar. Por 5, por 10 anos, por 20 anos ou definitivamente. É algo meio utópico? Pode até ser, mas os clubes precisam saber qual que é o norte, o que eles querem. Quer ganhar, mas como quer ganhar? Tem que ganhar de uma determinada forma. Não dá para ganhar um ano jogando de um jeito, né? E no outro ano fazer uma ruptura por querer, pensando que vai continuar um processo vencedor. Eu acredito numa longevidade. É por isso que o River Plate está aí sempre chegando. Por quê? Porque é um técnico que está lá há anos. É por isso que o Grêmio está em mais uma final de Copa do Brasil. Que quer queira, quer não. O Renato pode ter algumas críticas, mas ele tem inúmeros elogios, né? Por quê? Porque definiu uma forma, num determinado período de tempo, como quer jogar. E nisso vai moldando o elenco. Só que no futebol brasileiro a troca é tão grande que não dá para um técnico chegar e falar assim, eu quero jogador desse perfil, porque passa 6 meses e ele não está lá mais. Então como que vai fazer? E é por isso que os times dispensam tantos jogadores. Se a gente pegar aí nos últimos anos, quantos atletas o Atlético dispensou? Quantos atletas o Cruzeiro dispensou? Por quê? Porque não tem uma forma definida de jogar. Cada técnico que chega indica 5, indica 3 e pede para 5 serem afastados, 5 serem negociados. Mas o treinador quer manter mais o emprego através dos resultados do que pensar nessa ideia de jogo. Eu sei que você está certo, o seu discurso está certo, mas aí quando você fala em utopia, dentro do nosso futebol e da nossa cultura, o cara quando chega aqui, ele vai trazer alguns atletas da confiança dele, é só para manter o emprego, para tentar o resultado. Que é o que vai segurar. É pior ainda. É o que vai segurar, ué. Ô, Gris, qual o jeito que você gosta de ver algum time jogar? Não é o time especificamente. Uma formatação que te agrada. Então, essa pra mim é a ideal. Ou é a que eu mais... Ideal não existe a ideal. A que você mais gosta. E quem faz no Brasil hoje algo da forma que você gosta? A ideia do São Paulo me agrada muito. Muito mesmo. É um estilo de jogo que eu gosto. Que tem seus problemas, tem seus defeitos, que teve algumas dificuldades ao longo do campeonato, mas é um estilo que eu gosto muito. Eu gosto muito do estilo do Fernando Diniz, que é diferente, né? É bem ofensivo também, mas é bem diferente em termos de ideia, que é um jogo de mais aproximação, de tentar ficar com a bola. O Renato, eu não sei se tem muito estilo definido, né? O Grêmio do Renato mudou muito, assim, ao longo dos tempos, jogou de maneiras bem diferentes, né? O Grêmio esse ano, por exemplo, foi ao longo de quase toda a temporada um time bem mais reativo do que se acostumou a ser lá atrás, né? Que era um time bem dominante, de tentar ficar muito tempo com a bola.
Esse ano o Grêmio não é um time que faz tanta questão de ficar assim com a bola. O Renato é um cara que se molda melhor de acordo com as peças que ele tem e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que tem bons times aí, bons técnicos que agradam no futebol brasileiro. Eu gosto do Rogério Ceni, do estilo dele. Eu gostava da ideia do Domi, que deixou o Flamengo. Até falei aqui que talvez seria uma quebra pequena, menor em relação ao Sampaoli, né? Embora não acho que tenha a menor possibilidade do Atlético nem pensar nesse nome. Mas acho que seria uma quebra menor, porque é um cara que joga também com jogo de posição e tudo mais. Mas tem boas ideias por aí.